Coloca aqui nos comentários para mim o que você está achando até agora. Seja bem-vindo de novo. Coloca pra gente aqui. Não deixa de curtir as aulas que estão sendo legais para você. O meu papel ao longo dessa série é tentar ajudar você não vender, mas sim fazer com que o cliente compre muito de você. É mais ou menos essa a linha que eu acredito, é que eu prego há mais de 20 anos nas empresas que eu trabalhei. Consegui, felizmente, ter uma carreira de muito sucesso ao longo desse tempo todo, em grandes companhias, sendo muito mais um advisor, muito mais conduzindo os clientes a terem mais transformação nos seus negócios, usufruindo dos serviços que eu representava, do que se simplesmente uma empresa baseada em oferta e preço, desconto e assim por diante. Então eu quero te passar um pouco dessa experiência e te ajudar para que você possa performar muito mais. Mesmo que se fala tanto de crise, de mercado de dificuldade, etc., eu garanto para você que a gente vive os momentos de maior abundância da sociedade que a gente já viu. Só que, felizmente para você, mas não para a maioria, pouca gente tem acesso a um conteúdo como esse que pode te ajudar a entender como fazer isso acontecer. E meu papel é aqui com isso. Vamos lá? O que é a tríade do protagonista? A tríade do protagonista, ela é um estudo que eu fiz ao longo dos meus... Peguei mais de 20 anos do meu mercado e eu comecei a posicionar o porquê que certas empresas têm êxito e outras não têm. Por que certos profissionais têm êxito, outros não têm. Por que certos esportistas têm êxito, outros não têm. E eu comecei a tentar tornar isso de uma maneira fácil, simples, objetiva e que qualquer companhia ou qualquer executivo pudesse traçar um plano de ele poder prosperar no seu mercado. Digamos que isso aqui é o plano de dominação. A tríade do protagonista são os passos que você pode adotar para dominar o mercado ou a atividade que você quer fazer. E a tríade ela se baseia em 3 pontos principais: contexto, propósito e experiência. E na aula de hoje eu vou falar apenas de contexto com você, para que a gente possa exemplificar muito contexto, para que ao final dessa aula de hoje você possa pensar bastante sobre contexto, refletir sobre a sua carreira, sobre a sua empresa, sobre os seus desafios profissionais, com o mindset que a gente já falou, associando storytelling, associando neuromarketing, associando primal branding, a mente do consumidor e assim por diante, para que quando a gente chegar na próxima aula, a aula do propósito, você consiga endereçar da melhor maneira possível. Então vamos falar de contexto. O contexto é super importante porque assim, eu vou tentar usar o Ayrton Senna como pano de fundo para você. Em todos os exemplos da tríade, eu vou tentar sempre usar o Ayrton Senna como pano de fundo. Primeiro, porque dificilmente você não conhece Ayrton Senna. O meu filho de 13 anos conhece Ayrton Senna. Mesmo que o Ayrton Senna faleceu em 94, faz muito tempo. Porque o Ayrton Senna ele conseguiu ocupar um estágio muito diferenciado de reconhecimento da sociedade, não só no Brasil como fora, pelos seus feitos e pelo seu posicionamento no contexto da época. Por que eu estou falando isso? Eu não quero dizer que o Ayrton Senna não foi talvez um dos melhores pilotos da história, que não era um cara habilidoso, diferenciado, determinado, visão de protagonista, tudo isso válido. Só que eu tenho certeza de que o contexto ao qual ele foi exposto no final da década de 80 e no início da década de 90, permitiram que ele fosse do tamanho que ele se tornou. Porque, eventualmente, se ele fosse atuar em outros momentos, talvez o contexto não fosse tão perfeitamente alinhado para o sentido de tornar ele um mito, vamos chamar assim como assim eu vejo. Por que eu estou trazendo isso? Porque na época do Ayrton Senna, a gente, por exemplo, no Brasil vivia um momento muito difícil. Recente tinha passado as diretas já, uma estabilidade política muito forte, inflações absurdas, 200% de inflação. O Brasil não ganhava a Copa do Mundo desde 1970, ou seja, a gente não tinha muita coisa para estar feliz. E o brasileiro, com falta de opções de entretenimento, opções de ter um herói para a gente se unir, o Ayrton Senna talvez foi um dos poucos elementos que trouxeram uma união do povo junto. Tirando o futebol, o Ayrton Senna, a gente tem mais 2 ou 3 elementos que fizeram isso. De forma que, naquela época, com tanta coisa ruim, o domingo passou a ser o domingo sagrado da família. Eu lembro do meu pai. O meu pai não queria ir nos amigos, não queria ir nos irmãos almoçar no domingo, porque ele queria ficar assistindo a corrida na casa dele. Ele disse, eu não vou perder a corrida. Por quê? Porque aquilo era fantástico? Não, é porque aquilo ali era um momento de felicidade das pessoas, de torcer por alguém que me representava, de ter aquela coisa do herói. Então o Ayrton Senna, o contexto foi muito favorável para ele na época. Depois a gente fala de propósito e experiência dele. Vamos pegar o caso da Amazon. Em 1994 a Amazon também entrou no mercado. O que fez o Jeff Bezos? Qual era o contexto? O Jeff Bezos trabalha no mercado financeiro, pede demissão, sai da costa leste americana para ir morar na costa oeste americana, ou seja, ninguém atravessa... É que nem o cara sair do Rio Grande do Sul e morar, sei lá, em Roraima, do nada. Pô, tem que ter um porquê. E ele foi fazer isso para criar a Amazon. Quando eu entrar na aula de propósito, eu vou te explicar muito qual foi o propósito que ele fez. Mas qual era o contexto na época?
internet começando a crescer e ele acreditou, cara, esse vai ser o grande viés de poder escalar negócios. Essa foi a leitura que ele fez. Qual era o contexto da época? As pessoas não mal usavam a internet. Qual era o contexto da época? Cada dia que passasse, mais gente usaria a internet. Qual era o contexto da época? Mesmo com muita gente usando a internet, as pessoas teriam medo de usar a internet. Porque o nível de serviço esperado, ao natural, já é questionável, indo numa loja buscar um produto, quem dirá recebendo pela internet, não começar a ver pessoa e assim por diante. Ou seja, o contexto era muito desafiador e ao mesmo tempo de muita oportunidade. Como nos dias atuais. Basta eu ter mente abundante ou mente limitada. E ele teve uma mente muito abundante, mas uma leitura muito clara, muito cristalina do contexto daquela época. Se a gente pegar, por exemplo, qual é o contexto global hoje? Logística. Quais são as maiores nações hoje que estão querendo se posicionar nisso? Emirados Árabes Unidos, né? Dubai principalmente, e outra questão muito forte, China. São os países que estão tentando, as nações tentando dominar o processo logístico global. Esse é o contexto que a gente vive hoje. Um contexto de desabastecimento muito forte, um contexto de crises do petróleo muito forte, questão de guerra. Esse é o contexto quando eu olho para a logística no mundo. Qual é o contexto hoje baseado, por exemplo, qual era o contexto na época que o Nubank nasceu? Qual era o contexto dos bancos? Bancos tradicionais, ortodoxos, que traziam uma jornada de experiência para você comprar no cartão de crédito péssima. Você tinha que ficar em filas para conseguir cartão, você tinha que ficar em filas para resolver problema, você ia comprar sua compra, você ficava rezando até o final do mês para vir a fatura. Quem não lembra, quem não rezou para sua fatura vir, eu não sei porque a gente esperava no passado que a fatura vinha menor. Mas a fatura nunca veio menor. Mas a gente ficava rezando, né? Ela sempre vinha maior, na verdade, porque a gente não tinha transparência de tudo isso. E as pessoas, naturalmente, não têm tanto controle financeiro como deveriam. E esse era o contexto da época. Depois a gente fala de propósito, o que fez essas empresas crescerem, mas essa foi a leitura do Nubank. A situação é essa. A situação do táxi, quando surgiu o Uber. Qual era o contexto? De um lado tem um motorista de táxi insatisfeito porque tem que ficar rodando metade de São Paulo para ver se acha uma pessoa na calçada com a mão levantada. Se tem radiotáxi envolvida, ele tem que torcer porque o cara não desista do tempo de espera. Do outro lado tem o passageiro que tem que ligar para um telefone, pedir um táxi ou ir na rua tomar sorte e levantar o braço. Ou seja, os dois caras desassistidos atritando que quando um espera o outro já desistiu e assim por diante. Por outro lado, o taxista, por ter um monopólio, simplesmente tratando mal o passageiro. Eu lembro de entrar no táxi e vontade de dizer, cara, desculpa, eu vou ter que usar, entendeu? Porque o cara te tratava tão mal naquela época. Ou seja, o contexto é o que permite que quem tiver o propósito correto vai gozar do mercado. Pensa o seguinte, qual é o contexto que eu tenho que olhar? Sempre que uma empresa, um profissional, abdicar de uma responsabilidade, de um esforço, de uma qualidade, ele vai potencializar que outra aproveite. E isso quer dizer leia o contexto o tempo inteiro. Leia o contexto o tempo inteiro. Se eu sou um esportista e deixei de treinar 2 dias, outro cara não deixou de treinar. Então o contexto não posso deixar de treinar. O propósito pode ser outro, mas o contexto é esse. Pega hotel. Pega hotel. Qual é o contexto de hotel? Eu, Carlos Busch, quero chegar no hotel, qual era o meu contexto? Meu contexto é chegar e ir o mais rápido possível para o meu quarto. A gente chega precisando ir no banheiro, a gente chega cansado, a gente quer tirar mala, quer trocar de roupa, quer tomar banho, quer fazer outro compromisso, mas não, o hotel, parece que o propósito é outro, mas o contexto do Carlos é esse. Não importa o que o hotel acha, deixa de achar, como ele quer fazer. O meu contexto é esse. Só que o hotel ainda está com dificuldade de entender que o contexto do Carlos é esse. Né? Eu mesmo passei agora férias com a família e fui para um hotel no Nordeste brasileiro, um hotel boutique, vamos chamar assim, resort boutique. Então, você já gasta um pouco mais para ir lá, você espera que há uma experiência muito forte. Né? Então, existe um cliente que entendeu qual é o contexto desse cliente. Eu quero ir num lugar com pouca gente, mais qualidade, mais silêncio, viver com a minha família, etc. Esse é o contexto. E aí você vem de 8 ou 9 horas de viagem, chega no hotel, os caras demoram 1 hora para fazer o check-in com você. Aí eles te levam num lugar na varanda, aí chama não sei quem. Ou seja, eles criam uma narrativa achando que está te agradando. Mas eles não deram contexto para ti. Eles não leram o meu contexto. O propósito, depois a gente discute deles. Mas se não ler o contexto certo, o teu propósito não serve para nada. Não adianta eu querer te entregar um monte de benefícios se tu não quer. Eu tenho que entender qual é o teu contexto. E qual é o contexto do teu cliente? Qual é o contexto do teu mercado? Qual é o contexto dos teus concorrentes nesse teu mercado? Aproveita e entende o contexto. Porque uma vez você entendendo o contexto, quanta oportunidade você vai poder fazer. Você vai adequar o seu propósito, você vai começar a entregar a experiência, você vai se diferenciar e protagonizar no mercado.
né? Hoje a gente tem muitas gerações, eu estava falando há pouco, eu vou pegar um outro exemplo, vou comprar vinho. Eu entro, qual é o contexto? O Carlos Bush entrou num site da internet, comprou 2 garrafas de vinho e mandou entregar para o Caio, tá? O Caio recebeu 2 garrafas de vinho na casa dele. Uva Carmenère 2018, tudo certo. Ficou super feliz. A partir daquele dia, qual é o contexto? Todo mundo vai tentar me vender vinho pela internet. Né? A empresa vai mandar oferta, aqueles que usam as melhores tecnologias e acreditam que usam Customer Experience vão segmentar as ofertas para mim do vinho da mesma uva, da mesma safra, do mesmo perfil de rótulo, com inteligência artificial, blá, 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 blá. Mas ele não olhou o contexto. O contexto perguntou se o Bush toma vinho? Eu não tomo, eu dei de presente. Não era mais fácil tu me perguntar se eu tomo vinho? Não é mais fácil tu perguntar para o teu cliente qual é o contexto dele? O que motiva ele? O que direciona ele? O que ele gostaria que tu fizesse? Logo, contexto é fundamental para qualquer negócio dar certo. Se você entender o contexto que você está inserido, você automaticamente vai se posicionar na estratégia correta com o seu propósito. O problema é que a gente cria o propósito antes de entender o contexto. Então, eu acho que a gente precisa de uma análise de muito mais fatos do que dados. Porque dados é aquela coisa, eu segmento homens acima de 70 anos, casados, que moram no Reino Unido. Aí vem lá, sei lá, o Príncipe Charles e vem o Ozzy Osbourne, por exemplo. Os caras acham que não tomam nem a mesma água, porque eu só olhei dados. Se eu olhasse fatos, eu vou ver que um cara que troca de apartamento é aquele que trocou de emprego, ficou grávido. Eu vou olhar que quem compra vinho ou é quem dá presente, ou quem bebe vinho, ou quem eventualmente teve uma visita. Eu tenho que entender os fatos que fazem as pessoas tomar decisão. Eu tenho que entender os fatos do mercado que eu estou inserido. Eu tenho que entender os fatos de ver, por exemplo, uma Best Buy na época, qual era o contexto desses caras. Best Buy, empresa que não vende, né? Uma loja de eletrônicos nos Estados Unidos. Qual era o contexto que esses caras estavam enfrentando? Cara, a gente é a melhor empresa que mostra produto aqui no mercado. O cara vai lá, tem um showroom absurdo, a gente faz demonstração de televisão, home theater, o que quiser para os clientes. Só que os caras vão no celular, olha o preço, acha a Amazon mais barato, entrega mais fácil, etc. e compra na Amazon. E a gente está aqui, ó. Tá entendendo? Isso é contexto. Cara, eu chego a ferver pensando nesse assunto de contexto, porque eu vejo a maioria das empresas sequer olhando isso. Porque é muito mais fácil eu defender o meu cargo do que defender meu cliente. Como assim? Vamos pegar um exemplo de contexto? Tem alguma discussão hoje na sociedade de que o marketing digital ele é mais performático, em linhas gerais, do que o marketing tradicional, por exemplo, de broadcast de televisão? Acho que não, né? A gente acredita que o marketing digital, a gente com menos dinheiro consegue impactar o mesmo público e talvez um público mais qualificado no sentido da persona que eu quero e ainda ter métricas sobre isso, porque as métricas são fundamentais. Então não tem dúvida. O que faz uma grande CMO de uma empresa que patrocinava a Fórmula 1, que gastava quase R$1 bi por ano no Fórmula 1, não conseguir deixar de investir na Fórmula 1, porque ela ficou com o receio que é o seguinte, se eu tiro R$1 bi da Fórmula 1 e boto 500 milhões de marketing digital, ou seja, metade do dinheiro só, que eu acredito que vai ser o suficiente, e eu eventualmente não tenho a mesma performance, por N razões, eu vou perder meu emprego. Agora, se eu boto um bi na Fórmula 1 e não ter a performance, eu posso dizer, cara, a gente fez sempre o que a gente fez. É o mercado, é a inflação, é o governo, sei lá o quê. Então o contexto ele é fundamental e querer ser protagonista é fundamental. Então nada do que a gente vem falando ao longo dessa série é desconectado, é muito conectado. Mas eu acho que o contexto já ficou claro para você. Qual é o seu contexto hoje? Qual é o contexto do seu cliente quando te busca? Qual é o contexto do cliente que sequer você está atendendo e poderia atender? Pensa nisso, que na próxima aula a gente vai falar muito sobre propósito. Te vejo lá.